irmãos, muito boa tarde. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal. Falando aí sobre a pluralidade das existências, no vídeo anterior, nós falamos sobre a pergunta 185, mas faltou um pequeno comentário de Kardec que eu não posso deixar de falar para vocês. Então, antes de partir para a pergunta 186, nós vamos repetir a pergunta 185. Mas antes de mais nada, mais uma vez, todos vocês já sabem, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, darem like, compartilhar, se gostarem do nosso trabalho, mas sobretudo comentarem e criticarem também. Todas as boas críticas são sempre bem-vindas. Muito bem, então a pergunta 185 do vídeo anterior foi assim: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? A resposta foi clara: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. E o comentário de Kardec foi da seguinte forma, vejam bem, foi interessante. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por outras cada vez mais perfeitas, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam outras ainda mais grosseiras. Então, meus irmãos, vejam bem a situação aí. Nós somos uma raça que sucedemos outras mais grosseiras do que nós. E nós não estamos nada bons ainda. Estamos bem complicados, uma situação bem complicada, que cada um responde de si para si, dentro do seu coração. Né? A situação do homem terreno não é boa, moralmente, principalmente moralmente, que é isso que vai nos levar para mundos melhores. Elevação moral, espiritual, bondade, amor, é isso aí, o caminho é esse, não há outro, né? E a gente não está nesse patamar, está bem longe dele ainda. Então, sem mais delongas, feito esse pequeno comentário, vamos à pergunta 187, onde Kardec falou assim, ó, melhor dizendo, vamos para a pergunta 186, onde Kardec falou assim: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem por envoltório ou perispírito? A resposta: há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. E Kardec repetiu ainda mais uma pergunta. Para resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não. Semelhante demarcação não existe. Foi a resposta do Espírito da Verdade. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite, as primeiras claridades do alvorecer. Então você levanta de manhã cedo, bem cedo, aí para as 4 horas da madrugada, está bem escuro ainda, daqui a pouco a luz vai chegando aos poucos, vai clareando aos poucos, sem que você veja uma linha demarcatória assim, trevas ficou para trás e a luz entrou, e a claridade entrou, não. Isso é imperceptível, vai clareando e clareia, daqui a pouco o dia está aí para todo mundo ver. Então, o que o Espírito de Verdade está dizendo aqui, meus irmãos, é exatamente isso aí, que essa evolução aí, essa separação aí de um estado moral aí bem rústico, bem grosseiro como nós, para um outro, entre um e outro não existe linha demarcatória, isso é imperceptível. Um exemplo bem claro. Antigamente, pense nisso aí, não vou falar, antigamente quando você saía na rua com seu carro, que alguém dá uma freada brusca, ou que, sem querer, te arranhar seu carro, como é que você reagia? A gente vê pela televisão muitas reações. Uns já saem atirando e matando. Já sai caçando briga e daqui a pouco, está na moda agora,
volta correndo lá para o porta-luva do carro, sai ganhando e já sai matando o outro. Esse é o tipo de reação. Agora, todavia, a gente já vê também pessoas com um comportamento totalmente diferente. Houve a batida, houve, machucou o carro, estragou o carro, ele sai calmamente, conversa, as duas pessoas conversam e se acertam, né, sem nenhuma violência. Ou às vezes o outro sai fugindo, eu já vi isso também, você também deve ter visto, e a outra pessoa fica sereno, tranquilo, fica com o prejuízo dele ali, e dentro de si, sem guardar um rancor para aquela pessoa que agiu de forma tão aética e desprezível, né? Ele causou um prejuízo ao irmão dele, mesmo que foi sem querer, ele não quis fazer aquilo, mas para o homem de ética, para o homem de moral e dignidade, ele voltaria e conversaria, meu irmão, realmente aconteceu. Vamos fazer o seguinte, vamos ali na oficina, vamos na oficina, tá? Vamos fazer um orçamento e lá eu já deixo pago o conserto do seu carro. Assim agem as pessoas de bem e as pessoas de ética, de moral e de decência. O aético não conta nisso aí. Mas o importante não vamos nos preocupar com o homem aético e sem moral, indecente. Preocupa agora com você, vamos preocupar com a gente. Como você reagiu? Como você sentiu? Você observou que aquilo não te afetou em nada? E que você, talvez, mesmo com o carro machucado ali, tendo que gastar agora do seu bolso, você não se afetou. Você observou isso? Agora, presta atenção, você tem uma linha demarcatória de quando você reagir também com revólver na mão, dando tiro, matando, dando facada, porrada, paulada. Você tem uma linha demarcatória? Ah, até o ano passado, ao meio-dia, às tantas horas, é assim que eu fazia. De lá para cá, no dia seguinte, eu já vi bom. Não, você não vê. Isso vai acontecendo devagar, lentamente, sutilmente, de forma quase imperceptível. Porque ele falou, semelhante demarcação entre o estado de brutalidade e o estado da angelitude, vamos dizer, já por completo, isso não existe. Então, essas diferenças vão se apagando calmamente, né? E você nem percebe. Na pergunta 87, Kardec fez assim, Kardec fez da seguinte maneira, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Até porque nós já estudamos aqui nos nossos vídeos passados que a substância primitiva chama-se fluido cósmico universal. O hálito de Deus, de onde tudo se cria, de onde tudo se faz, tudo se transforma. E cada mundo especificamente já tem o seu próprio fluido cósmico universal, porque já é uma modificação. Entenderam isso aí? Então, pois, vamos imaginar que antes o nosso sistema planetário não existia Terra, não existia nada, era um vácuo absoluto, ainda tomado por esse fluido cósmico universal. Quando as inteligências superiores, sob o comando de Deus, os engenheiros siderais, diretamente agora trabalhando com Jesus à frente, deliberaram criar tudo isso aqui, esse fluido cósmico universal foi modificado. Então o nosso é o nosso próprio fluido cósmico universal. Ele tem origem no comum, vamos dizer, mas já está modificado, né? O Igor falou assim, o Espírito deu a seguinte resposta, não, é mais ou menos etérea, passando de um mundo ao outro, quer dizer, está se referindo a perispírito, perispírito, corpo, perispírito e depois espírito, certo? A substância do perispírito aqui do Edivaldo é a mesma em todos os mundos? Não. Se o Edivaldo vai reencarnar no outro mundo, o meu perispírito de lá vai ser diferente. Qualquer um dizer vai ter que ser diferente. Ele tem que se conformar com o fluido cósmico daquele próprio lugar. Beleza? O Edivaldo, a essência, o ser que pensa, que fala, que raciocina, o ser racional, é o mesmo. Mas ele está atrás de um corpo físico, um corpo perispiritual, e ele está ali no meio. Ele está atrás, certo? Corpo físico, corpo perispiritual e depois espírito, ser, a mente, o Edivaldo. Eu, você, nós, né? Então falando isso, não, esse perispírito é mais ou menos etéreo. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Olha só, gente.
Quer dizer, para se formar um perispírito para mim no planeta, suponhamos, Quiron, um planeta que está aí, dizem que para lá que irão os homens ruins da Terra, não sei. Mas vamos supor que seja assim. Esse planeta Quiron tem seu próprio fluido. E a modificação do perispírito daqueles espíritos que vão ter de reencarnar lá, se opera aqui com a rapidez do relâmpago. É como a gente sempre fala, as coisas de Deus são fantásticas, né? E nós temos que caminhar muito, a gente não precisa brigar, tem que simplesmente nos entendermos como irmãos e caminharmos. A pergunta 188, os espíritos puros que habitam mundos especiais são os mundos puros, divinos? Ou se acha, ou melhor, é a pergunta, então vou repetir. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros? A resposta foi essa: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Nosso Senhor Jesus Cristo, lógico, ele deve ter algum lugar que ele fica lá. A Bíblia diz que ele está ao lado de Deus. Mas e daí? Ele se irradia daí para tudo quanto é canto. Ele vai aonde ele quiser, a hora que ele quiser, ele se projeta onde ele quiser. Assim é o estado dos espíritos chamados Cristos, os Cristos. Entenderam isso aí? Essa foi a razão porque quando o anjo Gabriel anunciou Jesus, o nascimento de Jesus, ele disse assim, que ela iria receber um filho e que o nome dele seria Jesus. Até o nome já veio programado. Por quê? Porque é um espírito que viria de uma classe de seres tão especiais que já tem vamos dizer, esse codinome, vamos dizer, essa categoria de Cristos. Então, quantos Cristos que existem a serviço de Deus, nosso Pai, só Deus mesmo pode saber. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, peço a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem todos com Deus.